do seu afeto também, mas nunca ser subserviente, porque isso não edifica ninguém, muito pelo contrário, destrói. A sua vida é sua. Ela é tão sua que Deus não a vive. Você é responsável pela direção da tua vida. Deus participa na tua vida. Deus participa na tua vida a partir do momento que você o convida. Algumas vezes, porém, o sofrimento é complicado, ele é patológico, ele é intenso, demorado, prolongado. Ele produz uma tristeza que vai nos levar a uma escravidão a essa pessoa morta, principalmente se essa pessoa foi e nós tínhamos uma dívida muito grande com ela, afetiva, até em outras dimensões, porque geralmente nós chamamos a nossa razão para uma reflexão com respeito a algumas realidades que não conseguimos envolvê-las, porque vamos nos perdendo nas inclinações e paixões. No dia que perdemos aquela pessoa que era tão importante, nós vemos o quanto nós desperdiçamos e não desfrutamos de tudo o que era possível nesse ambiente, nessa relação, no tempo e no espaço. Aí então a pessoa começa a ter comportamento o quê? Sintomas, transtornos, culpa intensa, forte condenação, autocondenação, retraimento social, melancolia, impulsividade, comportamento antissocial. Aí vai para as drogas, para a bebida, começa a criar ameaças sutis para si mesmo e começa então a sair da normalidade, porque a intensidade do sofrimento que tomou sobre ela é muito grande, ou ela mesma abriu as portas para que isso entrasse. O que faz com que a tristeza seja normal ou patológica? Nós temos que fazer distinção. Crenças, elas vão determinar como nós vamos nos relacionar com a tristeza saudável, que traz cura, que nos leva a uma humanidade, a uma humanização, ambiente e personalidade, que vem construído pelas nossas crenças, e o ambiente social, que nós nos relacionamos. As nossas crenças, elas são, durante um tempo, elas são arbitrárias, elas vêm sobre nós por via de uma educação. Meu pai recebeu, passou para mim. Eu passei para meus filhos, assim vai. Mas chega um momento em que você vai definir seus próprios valores, o caminho que você quer seguir. Mas dado talvez a rigidez, você herdou o sofrimento, distorção na crença, então sofre na esperança sem viver a alegria da esperança. Então a dor é maior e o sofrimento passa então a ser algo presumivelmente mais potente sobre a sua vida do que propriamente os valores tão saudáveis que você recebeu. Talvez uma rigidez vai sendo repassada, um perfeccionismo, um absurdo. O ambiente então é quando nós aprendemos que esse ambiente ele vai tipificar algumas realidades. Aí nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Ambientes carregados, conflituosos, vai desenvolver personalidades transtornadas, incapazes de interpretar bem, de ter uma percepção correta da realidade que a envolve. Então, quando acontece um momento desse de luto, o trauma fica tão pesado que essa pessoa não tem uma base, uma potência, um repertório para vencer essas lutas. Nós temos esse ambiente, vamos pensar nele, um ambiente em que desenvolvemos o berço, nosso berço. Agora vamos pensar num ambiente social, em que vem sobrepujando tudo, porque traz a cultura, traz a aprovação, a recriminação social. Nós temos então coisas baseadas também já agora em crenças em comunidade, cada um com o seu ponto de vista. Nós temos um etnocentrismo prevalecente, nós temos uma interpretação baseado nos preconceitos, na discriminação, na maneira como nós nos colocamos diante da própria comunidade e do grupo, dentro dessa relação, vai acontecendo então muitas diferenças práticas relativas que passam então a incomodar a gente. Por quê? Porque pode ser que alguém chegue e recrimine você, mas você
sofrendo ainda? A pessoa já morreu há tanto tempo. Esse tanto tempo não é mensurável. Às vezes um relacionamento que já havia morrido há muito tempo, mas na separação efetiva, essa pessoa agora então vive uma dor de que ela foi tola e não ter trabalhado melhor o relacionamento que teve. E com isso vai sofrer, mas mesmo assim vem recriminação social, incluindo tanto aspectos religiosos, valores, expressões, e isso vai atrapalhando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E temos as circunstâncias que acompanham a morte, quando uma pessoa pode deixar marcas positivas, saldos positivos, mas pode deixar também saldos negativos, responsabilidades. Quantas famílias sofrem no luto porque, como diz, a gente ouve muito, desgramado, além de morrer, morreu e deixou para mim dívidas e marcas, laços afetivos distantes que não eram conhecidos por via da traição e muita coisa. Então, existem as circunstâncias que acompanham a morte, porque a morte ela é soberana, é uma rainha que prevalece. A morte ela está sempre junto com a vida. Não há nem possibilidade de fazer é simbiótico, não tem como separar. Quem está vivo, se não souber viver, na verdade está morto. É um morto-vivo. Ou um vivo-morto. De todo jeito a pessoa não consegue desfrutar. E a morte é considerada excepcionalmente como um falecimento, como uma perda do vigor da vida ou da própria vida. A maneira de morrer, ela é incompreensível, ela é trágica. Aí ela pode produzir um sentimento de culpa ou até mesmo de uma participação daquele que ficou. Eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito isso, principalmente no caso do autoextermínio. Então o enlutado, ele precisa ter uma relação de busca da sua própria identidade quando ele se vê numa condição de luto, para que ele possa sobreviver e aprender a viver com qualidade. Nós não podemos permitir que no luto toda a nossa história seja extraída e seja levada para distante de nós. Muito pelo contrário, nós temos que resgatar. O passado é um mestre, não pode ser um verdugo. Tem que nos ensinar. Nós não podemos ter apego excessivo. Um envolvimento excessivo e principalmente prematuro durante e na vida pode produzir ao enlutado muito mais dano. Esses efeitos vão produzir o quê? Reações de incapacidade, inquietude, perturbações, sonos, depressão. Aí nós temos que vigiar para que a gente não venha morrer também, viver uma vida morta, uma vida sem vida. A maioria dos enlutados, eles experimentam experiências em datas que marcaram a relação desse que foi e do que ficou, ou da família que ficou, de todos. Aquelas datas que marcam a sociedade, fazem parte de um calendário, de uma cultura nacional em que havia encontros. É provável que continue sempre havendo esse luto incompleto, essa dor, mas pode ser vencido. Agora tem pessoas que vai para um caos quando está chegando o dia em que a pessoa morreu. Aí a pessoa tem que vigiar. Nós temos que ter crescente convicção de que a pessoa ela tem valor para nós, aquela que foi, mas agora nós estamos numa outra realidade. Devemos evitar falar repetidamente daquele que partiu. Não pequenas citações, mas está sempre falando, remoendo o passado, fazendo ameaças sutis e nos autodestruindo, produzindo comportamento antissocial. Vamos nos ver hostis, vamos nos retrair e vamos
adquirir doenças psicossomáticas em função dessa grande angústia produzida, essa grande tristeza. Aí não vamos ter controle das nossas expressões emocionais e os dados sensíveis que a vida nos manda, nos envia, serão deturpados por via de uma sensação negativa. A nossa percepção será traída. E aí, então, nós temos que partir de um princípio que o luto ele pode ter um tempo muito saudável e pode fazer parte da nossa história completa. Nunca precisamos esquecer aqueles que se foram. Eu sonho muito com minha mãe, meu pai muito pouco, mas minha mãe muito, muito mesmo. Com meu irmão, que morreu muito novo. E sonhos maravilhosos que eu tenho. É muito bom. Refletir sobre a doença e a morte é algo que mexe conosco. Teve um homem que teve uma experiência que ele escreveu: quem quer que pense ter eficazmente tabulado, analisado e relacionado corretamente os caminhos de Deus com respostas convenientes, a fim de facilitar todas as perguntas dos corações doloridos, não se aprofundou muito neste labirinto misterioso que chamamos de vida e morte. E essa pessoa, ela teve uma experiência de perda da esposa. Então ela escreve: não adianta a gente querer interpretar os caminhos, e os caminhos de Deus são perfeitos. Nós perdemos as oportunidades, tanto no sofrimento como nos momentos de zona de conforto, de alegria, mas Deus não desperdiça absolutamente nada. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito bom ter esperança, confiar, porque aí nós vamos o quê? Nós vamos nos encorajar, nós vamos estar presente, disponível, nós vamos filtrar a expressão dos nossos sentimentos de forma agradável, aceitável. Nós vamos ter controle, domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós vamos poder ajudar outras pessoas enlutadas. Nós vamos nos educar com a dolorosa experiência do passado, da perda. E vamos desenvolver capacidade de sermos consoladores. Aqueles que consolam serão consolados. Como podemos, então, ajudar? O relacionamento com o morto deve ser explorado em detalhe, preferivelmente desde o seu início, através de suas crises, seus pontos altos e baixos, até a hora da morte. O encorajamento amável e o interesse mostrado em conhecer o morto irá promover isto. Há situações reais que tanto podem trazer alegria como também tristeza, mas a pessoa vai filtrando, ela vai conseguindo se educar na relação com a perda e com o luto, e ela vai aprender a viver. Isso é muito importante. Podemos fazer alguma coisa que venha nos prevenir, nos preparar antes que a morte chegue? Parece que não. Parece que nunca estamos preparados para a morte, para o luto. Até mesmo quando a pessoa está sofrendo numa cama, muita dor, a gente ainda fica muito receoso. Muitas das vezes, a pessoa que está perto da morte, ela precisa de uma liberação, uma autorização da família para morrer. Porque aquele que está ali, próximo à morte, ele tem o sentimento de que falta alguma coisa ainda a fazer, endereçado àqueles que são tão amados por ele. Aí a família precisa liberar, dizer. Eu lembro no interior, a palavra era muito interessante, a pessoa estava sem força para morrer. É muito interessante. Aí eles iam na casa de